Amém. Nós estávamos falando sobre o que na semana passada? Onde nós paramos no capítulo 3, estávamos falando sobre o que? Não. Nós estávamos falando sobre outra coisa. Sobre o que, Ana? A língua, né? Sobre o poder que tem a língua, um ser tão pequeno, mas que faz um estrago grande, né? Nós vamos ver a continuidade no livro de Tiago, capítulo 3. Nós paramos no versículo 5. Nós paramos no verso 5. Antes de começarmos, nós estamos falando sobre a língua, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ver que Salomão foi um dos homens mais sábios da Bíblia, né? Pois pediu sabedoria ao Senhor, apesar de não ter colocado muitas vezes a sabedoria em prática, né? Mas ele tem vários textos, né? Tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, ele vai falar sobre as palavras, né? Sobre a língua. E lá em Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer assim que há tempo para todas as coisas, né? E um dos tempos que ele vai falar, lá no versículo 5, versículo 7, perdão. Vamos ler o contexto todo aqui. O capítulo 3 de Eclesiastes, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Verso 6, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Verso 7, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então, há o tempo, né, de você falar e o tempo de ficar calado, né? Nós falamos aqui que uma das coisas que faz a língua ser um membro tão perigoso é o tempo que nós vamos falar alguma coisa, né? Nós temos que tomar cuidado em medirmos o momento certo de falar, porque se for no momento errado, pode sair coisa da nossa boca, né? Coisas que vão estar no nosso coração. E nós falamos aqui várias vezes, né? Não, para voltar atrás da palavra, aquilo que dissemos, é muito difícil. Uma vez que a palavra saiu, para ela voltar, para você apagar aquilo que você falou, é muito complicado, né? Então, para nós tentarmos equilibrarmos isso, né? Já que o próprio Tiago vai falar aqui na carta que é difícil domar a língua, quase que impossível o homem, né, dominar a língua, né? É muito complicado, porque a gente fala muitas coisas sem pensar, né? A gente fala às vezes até sem querer, mas o sem querer, o sem pensar, acaba causando grandes danos. Não, eu falei, só comentei com o irmão ali, e aí acabou que começou, né, a se espalhar. Saiu sem querer, mas foi uma brincadeira, mas saiu, né? Então tem coisas que saem da nossa boca. A língua, ela tem um poder muito grande, né? E nós vamos ver isso na continuação no capítulo 2 de Tiago, aliás, capítulo 3 de Tiago, no verso 5. Tomem cuidado, né? Então, vamos seguir o conselho aí, essa parte de Salomão, quando ele disse que há tempo de se calar e há tempo de falar, né? Então, às vezes você acha que é o tempo de falar, né? Pense direitinho se é o tempo mesmo de falar. Por mais que doa muitas das vezes, por mais que você tenha razão, mas pense bem se é o tempo de falar ou não, para que não venha sair da nossa boca coisas que vão amaldiçoar alguém, né? Verso 5 no capítulo 3 diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A gente vê lá recentemente agora estava tendo bastante queimada, né, aqui em São Paulo, bastante fogo aí nas matas, né? E a gente também vê aí alguns incêndios que acontecem, né, em casas. Geralmente quando vai fazer a perícia lá, né, quando os bombeiros vão olhar lá, analisar direitinho, vai ver que começou por uma pequena coisinha, né? Um carregadorzinho que estava ali, um fiozinho que soltou, né? A queimada na mata, alguém foi lá e acendeu alguma coisa ali, ela começou a se espalhar, né? Nunca começa do nada, né? E ele vai fazer a comparação disso com a língua, né?
um grande fogo, vamos dizer assim, uma grande confusão, né? Uma grande confusão, seja na família, seja no corpo, principalmente no corpo, né? Pode começar com uma coisinha que foi falado, ou para alguém que foi falado, né? Quando não deveria ser falado. Então, as coisas não começam de repente, né? O fogo, a chama não começou ali, já começou com um fogaréu, não, começou com uma faísquinha, aí começa a se espalhar o fogo, né? E a língua, infelizmente, ela tem esse poder. Ao invés de nós usarmos a nossa língua para fazer aquilo que Cristo ele pediu, portanto, ide, né? Pregar o evangelho a toda criatura, nós às vezes usamos a nossa língua para falar coisas vergonhosas, né? Coisas que não vão edificar, coisas que vão atrapalhar, inclusive, o reino. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Eu estava lembrando aqui quando Jesus ele revela, né, ali, quando alguém ia trair ele, né? Quando João encosta no peito de Jesus, né? Ele pergunta para Jesus, né? Quem é? E Jesus ali confia, né, em João, né? Ele vai falar para João. E você vai ver em nenhum momento. É interessante isso, que João conseguiu. Se fosse nos dias de hoje, né? Se não tomasse cuidado, não, ó, aquele ali é o traidor, né? Já saiu espalhando a notícia, né? Mas Jesus confiou em João, e João ele guardou aquilo ali que Jesus disse para ele. Em nenhum momento você vai ver João espalhando, né? Aquilo que ele ouviu. Muitas vezes é uma coisa que é difícil de controlar. Pô, Jesus me falou quem é o traidor, que coisa maravilhosa, né? Eu vou logo espalhar isso aí para os discípulos lá, para a gente começar a tomar cuidado com ele. Com o Judas, mas ficou os dois calados, né? Até que no grande momento, quando chegou o momento exato, foi revelado quem seria o traidor, né? Judas Iscariotes. E nós vimos como foi o final de Judas. Inclusive Judas é que estava levando, né, onde Jesus estaria, né, através da sua língua, levando onde Jesus estaria por troca de moedas, né? Então achei interessante isso. Às vezes você quer compartilhar algo com um irmão, com alguém, né, e você confia na pessoa, né? E realmente tem que ser assim, né? Confiar realmente na pessoa e tomar cuidado, né? Quem ouviu, quem recebeu a notícia, quem recebeu o desabafo do irmão, saber guardar, né? Porque a língua ela coça para falar algumas coisas, né? Não vou aguentar ficar segurando isso comigo aqui, mas a gente precisa entender e fazermos isso, né? Então tem um exemplo de João, quando ele recebe a notícia ali, pelo menos a Bíblia não relata nada disso, ele espalhando para Pedro, para Tiago, né, para os outros discípulos, para os outros apóstolos, né, que Judas seria o traidor. Então a língua ela tem esse poder, né, irmãos, de poder espalhar, ser o fogo, né, aquela faísquinha que começa numa fala, mesma coisa na confusão, né? Momento da ira ali, da raiva, uma coisa que você falou começa a gerar uma confusão, começa a gerar uma briga, uma ofensa que é ouvida, uma ofensa que é falada. Para você recuperar isso é muito complicado, né? Então a língua ela tem esse poder, né? Ele vai dizer no verso 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha aí o poder da língua, né? Ele vai dizer, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. O homem ele consegue domar até um leão, né? Muitas das vezes. Já viram o homem lá treinando o leão, o cachorro, né? Ele ensina, ele doutrina o animal, mas é mais fácil ele dominar o animal, ele doutrinar o animal do que dominar esse negócio que está na nossa boca aí. Pode falar, Zulu. O caso dos caras que domam um elefante, né? Sim. O elefante é domado e ele fica como um cachorrinho na frente do homem. E olha a força que esse monstro tem. Sim. O homem é capaz de dominar um bicho do tamanho do elefante, né? Ele treina o elefante, né? Principalmente aqueles caras que trabalham em circo, né? Ele consegue doutrinar, mas ele não consegue dominar a própria língua, né? Você vê como que é difícil isso. É uma das coisas que mais difícil para nós hoje, né? É isso. E a preocupação aqui, é bom a gente lembrar, né? Não era somente de falar sobre ofensas, né? Sobre brigas, confusões. A gente puxa mais para esse lado porque é o que mais acontece. Que a língua ela causa grandes estragos, né? Em congregações, né? E na igreja. Mas o problema também, a preocupação de Tiago era com o quê? Com o que eles iam ensinar.
Porque lembra que ele fala no começo do capítulo 3 sobre os mestres? O cuidado com o que vai sair da nossa boca em relação à própria palavra. Porque ai daqueles que acrescentarem ou tirar uma vírgula daqui. Então a preocupação deles era o que eles estavam ensinando, né? Como que nós vamos ensinar? Como que nós vamos compartilhar a palavra, né? A língua também, nós falamos do lado ruim da língua, mas o cuidado com a língua também é entender que Cristo, se tem uma coisa que Cristo ele deixou, e isso é para todos, né? É usar a nossa boca para propagar o evangelho. E às vezes nós travamos a nossa língua, né, por medo, por timidez, né, por falta de coragem, muitas das vezes. Se lembra quando Moisés foi escolhido, né, Moisés estava relutando com Deus, que ele não queria fazer a vontade do Senhor. Mas eu sou gago, né? Eu sou ruim em expressões. Tá bom, vamos levantar Arão aí, vai te ajudar, né? Vai te ajudar a falar, a propagar. Então não tem desculpa, né? Então uma das coisas que eu estava estudando sobre isso, pensando, né? A gente fala às vezes da língua que a língua é ruim, mas ela pode ser bênção. Se ela for, é difícil de domar, mas ela pode ser usada de forma de pegar a língua, né, um ser que a gente fala que é ruim, a Bíblia fala que é um ser ruim, complicado, mas nós podemos aproveitar disso e usar para coisas boas, né, principalmente para fazer aquilo que Cristo ele deixou para nós, né, que é o nosso papel, pregar a palavra, usar a nossa boca para, usar a nossa língua para poder, ao invés de fazer maldade, né, com as nossas falas, transformar isso em bênção, né, expressar aquilo que Cristo deixou, o ensinamento de Cristo, né? Eu aprendi a doutrina, existe a verdadeira doutrina, existe a igreja primitiva ainda, existe a igreja de Cristo, né? Usar a nossa boca para isso, ao invés de nós perdermos o tempo e desperdiçarmos, né, saliva, né, com aquilo que não vai edificar. Então, é uma coisa que é um desafio para nós, é difícil domar a língua, é difícil, nós somos bocudo, né? A gente é... Nós não conseguimos nos controlar muitas das vezes. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, eu falei, caramba, a gente fica agoniado quando acontece uma coisa boa com você, né, você quer falar, né, você quer expressar, mas fala assim, não, eu vou falar agora não, mas você não consegue se conter, né? Você fala para um, eu não vou falar para ninguém não, já falou para 2, para 3, para 4, você sai falando, mas quando é coisa ruim também, coisa que sabe que não vai edificar, aí que mora o perigo, né, que a gente tem que controlar. Nós falamos aqui semana passada, né? Eu fiquei sabendo de tal coisa, corta aí, não seja você o telefone sem fio, porque vai começando a chegar distorcido, vai aumentando, aí o fogo começa a levantar-se, né? Então é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, e é difícil controlar, irmãos, é difícil. Lá em Mateus, Lucas também vai falar que, como é que eu controlo a língua, né? É difícil, Tiago está falando aqui, é um ser difícil. O homem ele consegue dominar o animal, como o senhor Adalto falou, o homem consegue dominar um elefante, mas a língua é complicada de domar. E como é que a gente tenta controlar isso? Né? Como é que a gente consegue ser um depósito de coisas boas? Como é que nós vamos conseguir o cristão? Nós estamos falando com o cristão. Como é que a igreja, como é que o cristão, ele vai conseguir ser uma fonte de coisas boas? Para quando ele for abrir a sua boca, seja em qualquer momento que for, não vai sair coisas ruins da boca dele. Como é que nós conseguimos fazer isso? A palavra, né? Acho que é o salmista Davi que fala, né? Guardei a tua palavra no meu coração, né? Para não pecar contra ti. Né? Quando você armazena a palavra no seu coração, você armazena a palavra dentro de você, você enche seu coração da palavra, o que vai sair do seu coração é o quê? A palavra. Você já conversou com uma pessoa que ela não consegue falar em outra coisa, não sei da palavra, né? Isso é tão bom, né? Você vai conversando, vai fluindo, a conversa vai ficando bom, né? Isso é porque nosso coração vai ficando cheio, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, às vezes, nosso coração, né, falamos da ira aqui, né? Às vezes saem palavras torpes da nossa boca, palavras ruins, porque nosso coração está cheio de coisa ruim ainda, né? Aí já entra o papel da conversão. Nós precisamos nos converter, mudar os nossos modos, nosso falar, né? Não é somente, muitas pessoas às vezes se preocupam quando se converte, eu tenho que mudar minhas vestimentas, né? Agora eu vou andar de terno e gravata, né? Não, primeiro a mudança é de dentro para fora, né? Porque precisa mudar o meu coração, saber se Cristo está habitando no meu coração, e se Cristo está habitando no meu coração, não pode habitar mais sujeira, né? Não pode sair na nossa boca mais coisas que vão amaldiçoar, não pode sair mais coisas fúteis, né, do nosso falar. É isso que tem que ser mudado.
É uma das coisas que nós temos que aprender. E hoje nós, acho que foi o soldado que comentou semana passada aqui, né? Os nossos filhos, cada vez mais vai passando o tempo, eles estão pegando as coisas mais rápidas, né? Eles pegam as coisas, você falou uma vez, já está ouvindo seu filho repetir. E a língua, ela pode ser um caminho para que o seu filho seja um bom cristão lá na frente também. Porque se nós somos cristãos, aí a minha filha em casa, né, tem 2 anos e meio, ela está ali, parece que eles não estão ouvindo nada, né? Mas elas falam depois que a gente está falando. Elas vão prestar atenção, elas estão ali brincando no cantinho, mas sai um palavrão, sai um monte de coisa ruim. Aí minha filha vai crescendo naquele ambiente e ela vai começar a falar aquilo ali também. Aí a gente vai começar a olhar, pô, a culpa, isso que foi na escola, né? Mas eu estou lá falando um monte de besteira. Não, acho que na escolinha que aprendeu. Os nossos filhos nós vamos ser espelho para os nossos filhos. Nós somos espelho para os nossos filhos. Então, às vezes, e daqui a pouco eles vão crescendo e vai ficar pior, porque eles vão perguntar assim, pô, vocês não vão para a igreja, né? Estão falando palavrão por quê? Por que estão falando um monte de besteira, né? Então é onde nós vamos começar a tomar um cuidado, todo o cuidado possível, para que nós não venhamos... E eu estava pensando num ditado, né? Que o peixe, né? Ele morre por onde? ele morre pela boca. O cuidado é tão perigoso, as coisas que nós falamos. Lá em Mateus, Jesus lhe disse assim, Mateus 12, 36 ou 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Olha aí que forte, né? Jesus está dizendo, pois pelas nossas palavras vocês serão absolvidos, pelas suas palavras seremos condenados. Quando nós estamos, antes de nós nos batizarmos, o que nós fazemos perante Cristo? Nós confessamos, né, Jesus. Nós fazemos a confissão, né, tomamos a confissão, Jesus, eu creio, né, você crê e você é batizado, por isso que fala, creio e batizado. Você faz a confissão, né? Então, há muito cuidado. Eu estava lendo esse texto aqui, eu falei, rapaz, é muito sério isso mesmo. É muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado, porque, às vezes, pelas nossas palavras, aliás, ao que sair da nossa boca, né, as nossas palavras vão ser um peso muito importante lá na frente, no dia da nossa salvação. No dia da nossa salvação. Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras. O que nós temos usado? Temos sido canal de bênção, né? Temos sido fontes que jorram, que saem de nós coisas boas, né? Que fluem de nós, né? A Bíblia diz que fluiriam de nós rios de água viva, né? Ou está fluindo de nós rios de águas mortas, né? Palavras de maldição, mentira, né? Ofensas, calúnias, né? Então, é o que estava acontecendo muito na igreja naquele tempo. O que tem saído da nossa boca, né? Se tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado é com o nosso falar. Quem pode ler para nós aí? O verso 9 até o verso 12. Versículo 9 até o 12. Tiago capítulo 3, do 9 ao 12. Quem pode ler? Varou, vai ler? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. E o 9, é o 9, né? Isso, 9 ao 12. Até o quanto? Até o 12. De uma só boca procede bênção, e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Quem quer ler o 12? Eu li 2 versículos. Quem leu o 12 aí para nós? 11 e o 12. No caso, meus irmãos,
produzir azeitona ou a videira. Figo, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Olha o que ele está falando aí, né? Quando uma das coisas que fizeram o povo, muito do povo, né, na verdade, não entrar na Terra Prometida foi por causa que eles fizeram o quê, né? Naquele tempo. O que mais eles fizeram lá na época de Moisés? Murmurava. Reclamava. Aqui no verso 9 ele está dizendo assim: usamos a língua tanto para agradecer como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Uma pergunta aí de Tiago. Pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Vocês já viram isso? Sim. Sim. Deus, ele pergunta quem ele era, né? Aí Pedro revela, logo depois ele é repreendido, né? Porque ele usa a língua, olha só, da mesma fonte. São da mesma pessoa, do cristão, né? De Pedro, discípulo, apóstolo, né? Depois, não deveria. A pergunta é essa, né? Não deveria. Não deveria. Sair coisas da nossa fonte, né? A fonte somos nós, certo? Pode falar, Zé. A alusão aí é a fonte natural, né? Sim. Não tem a analogia, né? Se você encontrar uma fonte jorrando água doce, é só água doce. Sim. Ok? Se ela passar a jorrar água salgada, é porque ela está estragada. Sim. Entendeu? Então ele fala assim, ó, não pode. Se tem água doce, é água doce. Sim. Se tem água salgada, é água salgada. Então, se tiver água salgada, houve alguma transformação. Sim. Então, uma fonte mesmo, uma fonte verdadeira que jorra água, ela não joga dois tipos de água. A fonte é uma só, ou água salgada ou água doce, certo? Ela não vai jorrar dois tipos de água. Isso aí a ciência nunca mostrou, nunca ninguém viu, né? Mas a repreensão de Tiago, né, em relação a isso, é que nós, né, temos sido, da nossa boca tem saído coisas bênção e maldição ao mesmo tempo. Como é que pode, né? Como é que pode da nossa boca sair? A gente está aqui, um exemplo, domingo, né? Primeiro dia da semana, estou aqui adorando o Senhor, é um hino mais lindo que o outro, né? Você sai daqui e fala, caramba, que letra maravilhosa, né? Você fica até emocionado muitas das vezes, porque nós estamos adorando ao Deus vivo. Aí a gente sai daqui, né? Acabou o culto, saímos lá para fora, começamos a amaldiçoar as pessoas. A gente jorrou água, adoramos o Deus Todo-Poderoso com os nossos lábios, porque o que Ele pede na adoração, frutos de lábios, e daqui a pouco nós estamos emprestando o nosso lábio, assim como fez Pedro, ali com Cristo, para Satanás, né? Para amaldiçoar as pessoas, para julgar, para caluniar, para amaldiçoar. E é uma coisa que é difícil de controlar. É uma coisa que nós lutamos todos os dias, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, em uma das suas cartas que o bem que ele queria fazer, né, ele não fazia, o mal que ele não queria ele acabava cometendo. Então a gente vê que é uma luta constante. A Bíblia fala em Gálatas que o espírito quer uma coisa, a carne quer outra. A carne quer que você fale palavrão, a carne quer que você xingue as pessoas, a carne quer fazer você um julgador, mas a Bíblia diz que da mesma forma que nós julgamos, nós vamos ser julgados também, não podemos esquecer disso, né? A carne ela quer retrucar, ofender, né? Caluniar, mas o Espírito não. O Espírito que habita em nós, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor não quer isso. Você lembra quando Jesus estava pregando para a mulher adúltera? Primeira coisa que foram fazer com ela, né? Julgar. Aí Jesus ali, e as pessoas começaram a falar, né? Poxa, mas ela é isso, é aquilo, né? Aí ele já lá para e fala assim, tá, então tá bom. Poderia Jesus, né, repreendê-la na frente de todos ali, ou fazer a mesma coisa, né, por ser Cristo, mas o que ele faz? Tá, então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo ficou
pianinho, né? Largaram a pedra e saíram andando. Então, muitas das vezes é o cuidado que nós temos que ter, né? A nossa boca, né? Cristo ele nos deu. Graças a Deus aqui todos falam, né? Todos têm a boca para falar, mas é para sair coisas boas, né? Jorrar água doce, né? Água doce, um tipo de água só tem que sair da nossa boca. Mas como diz Tiago aqui na carta de Tiago, é uma das coisas mais difíceis, né? A gente não consegue domar, né? É difícil você domar. Como o irmão falou no domingo, né, na mensagem, é você tentar estar cheio do Espírito. Ele falou isso, né? É você tentar, para evitar esse tipo de situação, você tentar estar cheio do Espírito. Porque se você estiver ali com o Espírito mesmo, ali exercitando o Espírito, a probabilidade de sair coisas de você ou você ter o tempo de se calar é muito grande. Independente do que você vai ouvir, você não vai falar besteira. Agora, se nós andarmos segundo a concupiscência da carne, a vontade da carne, a carne prevalecer sobre nós, não adianta, porque a nossa carne é pecaminosa. A nossa carne já é pecaminosa por causa de Gênesis, quando o pecado adentrou. Então essa luta conosco vai ser constante. Mas dá uma vontade de xingar, dá vontade de falar um monte de coisa, mas e aí? Lembra que o ditado que é usado, né? O peixe ele morre pela boca, e muitas vezes muito cristão vai morrer pela boca. Muitos lá na Terra Prometida não entraram porque morreram pela boca, murmuravam, adoraram outros deuses. Então esse é o cuidado que nós temos que tomar, né? A língua ela tem um peso muito grande. É ruim, né, falar assim, mas é a Bíblia que está dizendo. A língua ela tem um peso grande para nós, porque a Bíblia diz que se você da mesma forma como você julga, você vai ser julgado. A Bíblia está dizendo que não pode sair da mesma fonte água doce, água salgada. Então, e aí em Mateus nós lemos aqui que ela vai fazer, né, o que sai da nossa boca, nas nossas palavras, vai ser usada para o julgamento no grande dia. Que complicado, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele vai dizer assim: meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas? Ou o pé de uva dar figos? Não tem como, né? Não, mais uma demonstração aqui, não tem, nunca vi. Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E vice-versa, né? Então nós temos que tomar cuidado com a língua. E quando você lê o livro de Tiago, é uma das coisas que mais estava prejudicando a congregação naquele tempo. Porque os mais favorecidos, né, estavam brigando um com o outro, os que tinham condições estavam brigando com os mais pobres, estavam começando a se levantar calúnias e chegando a falar até com o próprio Deus, né, questionando: poxa, eu também sou filho de Deus e eles têm e eu não tenho, né? Então tomem cuidado com a sua língua, para que nós não venhamos envergonhar o nome do Senhor com a nossa fala, né? Envergonhar o nome do Senhor, e para que você também não perca a língua. Ela falou aqui, Tiago está mostrando aqui no capítulo 3, que ela pode ser o começo de uma grande chama, né? A gente conhece muitas famílias que foram destruídas por causa da língua, da maldição, da fala, das ofensas. Muitos casamentos se encerraram por causa de ofensas, porque depois da ofensa aí vem as agressões, aí perdeu o respeito, aí o que acontece? Separa. Respostas árduas, discussões tolas, palavras mal colocadas. Muitas congregações foram prejudicadas, né? Sofreram esses danos por causa de fofoca, por causa da língua. Muitos irmãos já saíram, às vezes, até da igreja, da congregação, por causa de fofoca, por causa da língua. Então, olha o dano que causa, né? Que nós possamos usar a nossa boca para sermos canal de bênção, para sermos aqueles que vão abençoar, né? Se não tiver nada para falar, não fale nada, né? Melhor que não fique quieto. Mas se for para falar coisas que vão matar alguém, ou a fé de alguém, ou prejudicar o reino, que nós possamos ficar quietos. Você lembra que eu não vou lembrar aqui se foi o pai de João ou se foi o de João, né? Isso, que ele ficou mudo. De João, né? Qual é o nome dele? Zacarias, né? Isso, diz.
Foi Zacarias, né? A esposa de Isabel. Teve que emudecer o homem. E mudou o nome do João. Não era João, né? Não, mas não tem ninguém na sua família que se chama João. Isso. Porque Zacarias queria dar o nome do filho, né? Mas Deus já tinha dado o nome do filho, seria João. O que Deus teve que fazer com ele? Às vezes é isso que eu, particularmente, Deus devia falar isso comigo muitas vezes, né? Ô Deus, deixa eu falar não, porque, né, se você olhar lá, a gente tem que tomar cuidado porque a gente perde, né? Mas tem momentos na nossa vida que a gente tinha que ser como Zacarias, porque ele não aguentou, né? Ele queria falar para a família toda, ele queria até dar nome para o menino, mas Deus já tinha escolhido o nome, e Deus já tinha falado o que ele tinha que fazer através do anjo, né? E a Bíblia fala que ele ficou calado por um tempo, né? Foi falar depois. O apóstolo Paulo, né? Na sua conversão, né? Teve tudo, Deus ele vai mostrando para a gente, né? O quanto é importante o que Deus está falando através da sua palavra, porque faz muita diferença, né? Era para Zacarias ficar calado, não era nem para colocar o nome em ninguém, era para ele ficar mudo. Talvez se Deus não tivesse feito aquilo com ele, ele teria falado um monte de baboseira e falado até para pessoas que não deveria ter falado, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, cuidado com a língua, né? Se chegar, e assim, não é somente com a língua, né? Porque faz parte automático, você ouve, né? E você fala muitas das vezes, uma ação gera uma reação, às vezes o ouvir já gera uma reação de falar. Quando chegar nos nossos ouvidos coisas que não vão edificar, seja o que for, principalmente referente à congregação, encerra o assunto por ali, né? Sejamos assim prudentes, como o Senhor ele ensina, porque muitas vezes começa uma faísquinha e vai gerando um burburinho e vai espalhando por todo mundo, quando vai ver estourou. Aí o fulano saiu, o ciclano saiu, se entristeceu, porque a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com os fracos na fé. Nós não estamos andando aqui, todo mundo entre adultos fisicamente, a maioria, que já é batizado, mas existem crianças na fé, e a gente tem que tomar cuidado com os pequeninos na fé, e a Bíblia fala que ai daqueles que forem pedras de tropeço para esses pequeninos. Então muitas das vezes isso causa, e chega às vezes a ouvidos de quem não deveria ouvir, né? Já aconteceu de ter reuniões, né, de pessoas que não deveriam ter ouvido, né? Acabou sendo influenciado por isso. Então a gente precisa tomar cuidado com os pequeninos na fé, né? Porque às vezes tem pessoa que é mais madura, né, que vai aguentar, né, o que vai ouvir. Ela vai entender o que vai ouvir, mas tem pessoas que não. Ela vai ouvir aquilo ali e falar, opa, vai desanimar e vai querer sair até da igreja. Então nós temos que tomar cuidado, principalmente aqueles que são mais maduros na fé, tentar cortar o mal pela raiz, né? Não quero nem saber disso aí não, irmãos, eu não tenho nada a ver com isso, quem vai julgar é o Senhor e se entenda com ele e acabou. Porque isso acaba afetando muito a congregação, né? As nossas vidas espirituais também. Isso seja na igreja, seja em casa, né? Cuidado com falar. Já falamos muitas das vezes coisas que amaldiçoou, que ofendeu, né? Feriu. E para você voltar atrás do que você falou foi difícil, né? Para ter perdão, para ter o esquecimento, isso é muito complicado. E a Bíblia diz que o Satanás, ele está ao nosso derredor. O irmão falou sobre isso domingo, né? Ele está esperando oportunidades. E às vezes a nossa língua é uma oportunidade que ele está tendo para poder acabar com a nossa vida espiritual e tirar de nós, né, a nossa herança, a nossa salvação. É um convite. A boca é um convite. É um convite. A língua é um convite para que Satanás destrua a nossa vida espiritual, destrua a nossa família, destrua o seu casamento, destrua o seu ministério, né, o seu dom. Então, tome muito cuidado, né, no falar, porque o falar é complicado. O falar é complicado. Então é isso, meus irmãos. No verso 12 nós paramos aqui. Vamos continuar o 13 agora, vai falar sobre a sabedoria. Quem pode ler para nós aí do 13 ao 18? Ou quer que eu leia? Do 13 ao 18. A verdadeira sabedoria. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios.
Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo. Ela é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Eu acho interessante a pergunta de Tiago. Quem entre vós é sábio e inteligente? Existe alguém que se acha sábio e inteligente? Ele vai perguntar. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Eu conheço muitas pessoas que têm muita sabedoria, e até em relação à palavra. Mas aí o problema vem depois, né? Tem o conhecimento. Mas ele vai dizer assim, pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Não adianta o homem ter o conhecimento e não ter a prática, né? A vivência. Eu sei esse versículo, eu sei os textos, mas e as ações? E as práticas? Lembra que nós lemos a fé sem obra? É a mesma coisa que você falar, eu tenho fé, mas cadê as obras? Eu tenho sabedoria, tenho Cristo. O Salomão foi uma prova disso, né? Tinha a sabedoria do próprio Senhor, mas chegou um certo tempo da sua vida que ele colocou tudo, ele fez tudo errado. Tudo errado. Ele colocou quase tudo a perder, né? Então, a pergunta de Tiago, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Isso aqui é coisas... São frutos do que isso aqui? O verso 15, do 14. Isso aqui são frutos do que? Frutos da carne, né? É da carne. Isso, né? É o da carne. Lembra lá dos frutos do Espírito? O que são os frutos do Espírito? Longanimidade, mansidão, né? Domínio próprio. E aqui ele vai falar sobre os frutos da carne. Né? Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e ela é diabólica. Então, se existe no nosso coração, olha aí, hein? Inveja, amargura, egoísmo, não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria é diabólica, né? Esse tipo de... Pode falar, Zé. É interessante porque aí tem o retrato da fonte que jorra amarga. Uma fonte amargosa, né? Era só coisa ruim. Não tem nada de bom. Não, né? Sim. Ele fala sobre a fonte boa, que vem lá do alto, mas essa daí quem tem está na roça. Irmãos, e tem a ver com as obras, né? Lembra que nós falamos das obras? Se nós tivermos fé, dissemos que temos fé, mas nossas atitudes, tá? Como o versículo 14, nosso coração tem inveja, amargura, egoísmo. Isso aí é coisas ruins que estão saindo de nós, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar e às vezes... e sentimentos, são palavras fortes, né? São coisas... será que um cristão, uma pessoa, ele é capaz de sentir essas coisas? Se ela estiver alimentando mais sua carne, né, vivendo mais na carne, ela vai estar dessa forma. Porque era o que estava acontecendo na congregação lá. Porque não importava para Deus quem era o que tinha mais ou o que tinha menos. Ele disse isso. Né? E muitos estavam se importando e já estavam tendo inveja um do outro. Né? Já estavam tendo... você lembra que ele vai falar, nós lemos os versículos anteriores, que eles não estavam se ajudando. Os que tinham condições não estavam ajudando os que não tinham, né? Ou seja, egoísmo. Estava tendo inveja, egoísmo, amargura um do outro, os irmãos sem falar com os irmãos, né? E isso são obras da carne. Isso é a sabedoria humana, né? Porque o ser humano é assim, né? Ele só quer pensar nele, né?
Primeiro eu penso em mim e depois eu penso no restante, né? Só que o evangelho, ele não é mais pensar sobre você, é sobre o seu irmão. Você lembra que nós falamos aqui sobre a língua? Às vezes tem coisas que nós não devemos falar porque vai prejudicar o irmão. Ah, mas eu vou falar, mas não é sobre você somente, é sobre quem está ouvindo, é sobre o outro irmão. E se nós entendermos isso, a gente consegue andar, pelo menos tentar andar como Cristo ele pede. Porque não é mais sobre nós. Pensar só sobre, vou pensar só em mim e acabou. Não, tem que pensar. Lembra que nós falamos, ele vai falar no capítulo 3, aliás, no capítulo 2 sobre a fé sem obra. Ele vai dizer, vou voltar um pouquinho lá no capítulo 2, para a gente entender. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem contudo, lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí eu só penso em mim, né? Não, eu tô abastecido, eu estou aqui, meu irmão que se vire lá. Egoísmo. É você pensar só em você. Quando Deus ele enviou o filho dele, né, o único filho, perfeito, para morrer por nós, né? Será que não foi pensando na gente? A Bíblia diz que foi pensando na gente, pensando em nós. E nós como cristãos devemos pensar em quem? Qual um dos principais mandamentos que Deus ele ensinou? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente pensa, né, ou nós pensamos somente em nós. E se existe esse tipo de sentimento no nosso coração, né, isso aí é sabedoria, ele vai dizer, né, ela é deste mundo e da nossa natureza humana, né, e é diabólica. Então que nós possamos pedir para o Senhor, né, tirar essas coisas do nosso coração, se tiver com essa sabedoria, né, porque isso não vem do Senhor não. Isso não vem do céu. Não é essa inteligência, né, do Senhor, não é essa inteligência que vem do céu. Aí ele vai dizer no 16, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, é também pacífica, bondosa e amigável. Ser pacificador é difícil muitas das vezes, né, Saudade? Faz parte do falar, da língua, né? Pacificador, está acontecendo isso lá, o irmão na congregação, irmão. Pacificador, né? Às vezes a gente compra partilho de alguém, né? Nós temos que ser parciais. Ele vai dizer em algumas versões, né? Nós temos que ser pacificadores, né? Não vou tomar partilho de ninguém, mas tomar partilho sempre da palavra. Quem é que está certo? É a Bíblia. Vamos olhar na Bíblia o que aconteceu aqui. O Gilberto tem um problema com o seu Adalto lá, aí um fala outra coisa. Vamos ver quem está certo aqui, a Bíblia. Eu tenho que falar do lado da Bíblia. O que a Bíblia fala? Ele vai dizer aqui. É também a sabedoria que vem do céu, aquilo que vem do Espírito, né? Ela é pura, é também pacífica, bondosa e amigável, né? Então, é os frutos do Espírito, né? Isso é o que vem do céu. Se tiver no nosso coração, se a gente acha que tem a sabedoria, né? Se nós estivermos pensando dessa forma, inveja, amargura, egoísmo, né? Isso aí é a sabedoria do diabo, né? Do ser humano. Se nós tivermos no nosso coração a sabedoria que vem do céu, o que vai estar no nosso coração é puro, né? Pacífico, bondoso e amigável. Então, por isso que a Bíblia fala, né? Fazemos uma autoanálise de nós mesmos e saber que sabedoria que eu estou tendo. No momento se acontecesse, né? Que nunca aconteça isso, mas de um irmão desentender com um irmão, ao invés de nós sermos pacíficos, nós falamos, não, é isso mesmo, você está certo, ele está errado, né? A gente acaba, lembra da língua, o fogo? Vai tacando fogo, né? Vai colocando lenha. O cristão tem que ser pacificador. Isso seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar, né? Pacificador, não brigue. Pode falar, Zé. Eu gosto sempre de pensar em Coríntios. O apóstolo Paulo falando, olha, se o teu irmão se escandalizar por causa de comida, de certas comidas, não coma.
né? Ah, mas eu gosto. Mas não coma, para não escandalizar o irmão. Porque um faz extensão de dia e noite, e o outro, todas as noites são iguais, né? Então a gente tem que fazer tudo para que o irmão não se escandalize. Sim. Isso é ser um pacificador, né? Aí ele vai falar assim: ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Olha os frutos do Espírito. A sabedoria que vem do céu é essa. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Tiago fala que, se você quiser ter sabedoria, acho que foi no capítulo 1 que nós lemos, peça para o Senhor, né? Tem que pedir para Deus e Ele dá, né? Peça com fé, Ele vai dizer. Aí até nós comentamos, né? Ele fala para me pedir sabedoria. Eu vou pedir sabedoria, é só pedir sabedoria que ela vai vir do céu. Ela cai do céu, a sabedoria. Essa sabedoria que ele está falando aqui, ela cai do céu. Deus, ele vai mandar e vai falar assim: ó, Gilberto, toma mais sabedoria minha aí. É isso? Não. Nós falamos que como é que eu busco a sabedoria? Como é que nós buscamos tentar gabaritar os frutos do Espírito? Através do quê? Qual é a melhor arma hoje para nós? É a palavra. Aí às vezes a gente vê, né, algumas situações, né, às vezes algumas pessoas com dificuldade de caminhar em Cristo. Ah, estou com dificuldade nessa área, né, principalmente para ter essas atitudes que a palavra ensina, mas às vezes não tem ânimo para ler a palavra. Não ouve. Mais uma vez a mensagem do irmão falou, né? Isso aí é uma oportunidade que você está dando para o diabo, para ele destruir a sua vida. E ele até falou sobre Jesus, né? A tentação de Jesus. Quando ele foi tentar Jesus, ele estava debilitado ali, fisicamente. Mas a palavra estava no coração de Jesus, né? Porque ele era a palavra, né? Então, como que ele rebateu, né? Como é que ele conseguiu vencer as tentações, as propostas? Como é que ele conseguiu rebater aquilo que o diabo colocou perante Jesus? Não foi coisa pouca não, foi muita coisa. Foi o reino todo lá para ele, se ele se prostrasse perante ele. Foi aquilo que ele precisava naquele momento, o pão, ele estava com fome. Como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos conseguir ter a sabedoria do céu? Você não busca a sabedoria. Acho que foi ele mesmo que comentou, né, domingo, né? Às vezes tem pessoa que ainda acredita em horóscopo, né? Não, vou ver como é que vai ser o meu dia, o meu mês, né? E o diabo, ele é tão sujo, irmãos, que ele acontece às vezes aquilo que está ali, porque ele engana a pessoa, porque ele veio para enganar. Exatamente. Ele vai alimentar aquilo que você está buscando, né? Então, como é que eu vou... eu não estou tendo sabedoria no meu casamento, não estou tendo sabedoria com os meus filhos, eu não estou tendo sabedoria no meu trabalho, não estou tendo sabedoria para exercer os meus dons, mas também não lê a Bíblia. Não estuda. Como é que nós vamos tentar ter a sabedoria de Cristo se eu não leio a palavra? Porque Cristo não vai mais aparecer para nós. Não vai. Ele não vai. Quando ele aparecer é porque acabou para você e para mim. No dia que você se encontrar com Jesus, pode ter certeza, fim. Você é fini. E de graça você encontrar com ele. Porque ele não vai mais aparecer para nós como ele apareceu ainda por... E lembra dos discípulos? Ele falava, vai acontecer isso comigo, eu vou morrer, vocês vão ter que começar a crescer espiritualmente, crescer na fé, vocês vão ter que lembrar das palavras que eu estou dizendo para vocês, porque vai ser estreito o negócio. E ele morre, né? E mesmo assim ele aparece para os discípulos 3 vezes, ele teve que aparecer. E uma delas ele pega os discípulos lá no meio do rio, né? Pescando. Aí vai ele lá, eu não falei para vocês, estava Pedro lá já despido, sem roupa lá no meio do mar, pescando. Aí ele chama Pedro ali, é o momento que eles entendem realmente Cristo, nós temos que fazer aquilo que Cristo ensinou. Porque desde o primeiro encontro que eles tiveram com Cristo, Jesus disse assim, vocês não serão mais pescadores de peixes, né? Mas sim de homens. Ali foi decretado. Timóteo nós lemos, né? Você se alistou no exército de Cristo, né? O soldado, se ele não estiver preparado, ele não vai sair para a guerra.
E se ele for, ele vai morrer. Então a primeira bala que vai vir vai ser nele, porque ele está despreparado, sem armadura. A maior armadura que o cristão tem hoje, e que vai mudar as nossas vidas, né? O nosso interior é a palavra. Se nós não... Lembra que quando Moisés, ele descia para o povo lá, quando Deus dava para eles mandamentos, ele ia falar para eles assim, olha, grava essas palavras, né, na tábua do coração de vocês. Hoje a Bíblia ela tem que estar escrita, né, gravada no nosso coração. Não estou falando que a gente vai lembrar todos os versículos, não vamos lembrar, mas gravar no nosso coração é você meditar na palavra de dia e de noite. Quando Moisés ele morre, quando Moisés ele some, né, aí tem o sucessor. Quem é o sucessor de Moisés? Josué. Sucessor de Moisés, Josué. Qual é a primeira coisa que Jesus vai falar para Josué lá? De dia e de noite. Josué, medita nisso aqui que eu estou te ensinando de dia e de noite, para que você venha a ser bem sucedido. A vida do cristão é a mesma coisa. Eu compartilhei bastante com a Flávia, né? Quem lê a Bíblia já é difícil pra caramba, né? É difícil. Imagina se você ficar sem ler. Eu vou só ouvir lá no primeiro dia da semana, lá o irmão pregando lá, mensagem boa, aí daqui a pouco. É muito pouco, né? É muito pouco. Hoje nós estamos aqui na terça-feira, mas amanhã é quarta, quinta, aí nós esquecemos de tudo, nós vamos separar mais nosso tempo para ler a Bíblia, né? Para meditar na palavra. Então, não tem como ter essa sabedoria que ele está falando aqui, Tiago, a sabedoria do alto, né? A sabedoria boa, e ter os frutos do Espírito, se eu não buscar a sabedoria. Se eu não buscar, posso até falar para o irmão, irmão, me ajuda nisso aqui, me aconselha, o irmão vai te ajudar, com todo amor e misericórdia que ele tem, pela sabedoria do alto, vai te instruir na palavra, né? O irmão, né, o irmão correto, né? Vai te instruir na palavra, mas vai chegar um tempo, e Paulo ele vai dizer isso lá na igreja de Corinto, já era para estar falando com vocês, né? Falando coisas para vocês mais sólidas, já era para estar mais maduro, né? E realmente, se nós formos olhar, né? Eu vou falar de mim mesmo, era para estar mais maduro na fé, era para estar comendo alimento sólido, sabe? Então, às vezes, nós temos que olhar para nós e falar, poxa, era para mim estar amadurecendo na fé, né? Era para estar mais maduro, mas tem gente que não amadurece. Mas por que não amadurece? Porque não ouve a palavra, porque não medita na palavra, porque não estuda a palavra. Pode falar. É como você falou, né? Tá cheio de soldados que não entendem nada, não conhecem nada. E esses soldados, eles vão para a guerra, em vez de ajudar, eles vão atrapalhar. Eles vão atrapalhar. E se você não se preparar, se você não estudar, se você não estiver pronto para a batalha, muitas pessoas vão morrer por tua causa. Sim. Porque você já devia ser um soldado experiente para cumprir a missão que foi te dada, mas não, você foi para uma missão sem experiência nenhuma. Pô, mas você é um soldado antigo, entendeu? Não, mas eu só ia no domingo só. Mas não é só no domingo, você tem que estar pronto. Passa no mochilifado, pega todos os apetrechos e vai para a guerra. É isso aí. É isso aí, soldado. E é interessante que na guerra, né, usando essa analogia, o soldado, ele quando não está muito preparado, ele vai ser baleado, né? Aí o soldado que estava preparado vai ter que perder tempo carregando ele. Aí acaba morrendo os dois muitas das vezes, né? Você não tem força para andar e você vai ter que carregar o outro. A mesma coisa do corpo. O corpo, nós falamos semana passada das funções do corpo, né? O corpo, se tiver um membro nosso que não está funcionando, vai pesar o outro membro. Se o teu braço direito não está funcionando, aquele membro estiver paralisado, o outro vai sair prejudicado. Então, isso só vem através da palavra, não tem outro jeito de crescer. Às vezes a pessoa, porque a gente vem, né, principalmente quem vem da religiosidade, né, que nem nós achávamos que o crescer na fé era ficar ouvindo coisas sentimentais, sabe? Às vezes só o testemunho das pessoas, né? Não, mas e cadê a palavra, né? Cadê o estudo? Cadê o principal? Por isso que a gente entendia, falava, poxa, por isso que não crescemos na fé, não aprendemos nada, porque aí você vem fazer escola da Bíblia, você acha que sabia alguma coisa, você não sabia bolhufas. Olhou para a cara do outro e falou, rapaz, a gente não sabia nada. Foram quase 10 anos da nossa vida achando que sabia alguma coisa, sabia nada, nem o que era cear, pra você ter uma ideia.
nem o que era ofertar. Então, é perigoso isso. A sabedoria do alto, ela vai ser, a consequência da sabedoria do alto vai ser os frutos do Espírito. Mas para a gente ter a sabedoria do alto, eu preciso buscar a sabedoria, né? Eu já tenho o Espírito, nós temos Cristo, mas agora eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos tentar crescer na fé, na graça, no conhecimento, porque também não tem como eu colocar a minha fé em ação se não tiver a sabedoria do alto, se não tiver a sabedoria da palavra. Como é que eu vou colocar isso em prática? Né? Então, nós buscarmos a sabedoria do céu, porque a sabedoria terrena, irmãos, é inveja, é egoísmo, são coisas ruins, coisas fúteis, né? Raiva, amargura, rancor, isso é sabedoria nossa. Mas aquilo que vem do Senhor é coisa pura, né? É uma coisa amigável, que Ele vai dizer, não fingida, né? São frutos bons. Mas para alcançarmos a sabedoria é necessário buscarmos a sabedoria, né? Nós pararmos com a nossa preguiça, ou então separarmos o nosso tempo, né? O irmão falou sobre o tempo também no domingo aqui, né? Às vezes é 24 horas, você tem tempo para dormir. Nós lemos Eclesiastes 3, ele diz que há tempo para todas as coisas. Você tem tempo para cozinhar, tempo para eu estava pensando nisso hoje. Poxa, nós temos tempo para dormir, nós temos tempo para trabalhar, nós temos o tempo para comer, nós temos tempo para sair, para passear com a família, temos o tempo para fazer um monte de coisa, mas o tempo para o crescimento espiritual, a gente não presta esse tempo. E isso é perigoso, né? Isso é perigoso porque a parábola das 10 virgens fala que as únicas que tiveram tempo lá, né, vigiaram e mantiveram as lamparinas acesas foram 5. As outras 5 foram perder tempo com outras coisas, né? Aí a lamparina se apagou. E a Bíblia fala que nós não sabemos o dia que Cristo vai voltar. Se nós soubéssemos o dia da vinda de Cristo, dava tempo de se preparar, né? Pô, eu sei que o dia tal data eu vou começar a ler a Bíblia, né? Porque vai voltar no dia tal, é que nem uma festa, né, de aniversário. Você vai organizar uma festa, você sabe a data, você marcou a data, né? Você vai se preparar para aquilo ali. Com Cristo não tem data. O dia do encontro do noivo e da noiva não tem data. Não dá para saber quando vai ser. Por isso que ele fala, se preparem todos os dias, porque ele vai voltar. E como nós falamos hoje, né? Não vai ter mais encontro com Jesus. Quando o encontro acontecer, vai ser para decretar se nós somos um bom soldado aqui na terra ou não. Se nós tivermos a sabedoria do alto, ou tivermos a nossa sabedoria, né, pecaminosa. Amém, irmãos? Se Jesus não voltar semana que vem, o capítulo 4. Capítulo 4 já, né? Faltam somente 2 capítulos, né? E vamos falar sobre bastante coisa também, sobre as cobiças da carne, sobre as coisas da carne, do Espírito. Vai continuar Tiago falando sobre isso. Amém? Vamos fazer uma oração?